A paz do Senhor a todos vocês, adolescentes aqui da Igreja do Pilarzinho, e você também que não é adolescente, que está me acompanhando essa semana. Eu sou Alexandre, professor nesse dia aí para ministrar a aula de número 6, que tem como tema a crucificação de Jesus. E se você abrir o teu coração, com certeza você vai ver Deus falando com você através dessa linda lição que nós vamos estudar hoje. Nossos objetivos específicos são descrever a semana da crucificação, explicar o porquê de Cristo ser o Cordeiro e propor aos alunos um compromisso com a mensagem da cruz, né? Então, nós vemos que essa lição de hoje ela é totalmente cristocêntrica, porque em tudo ela está voltada a Jesus, né? Então, daí nós temos como texto do dia, ou destaque, uma passagem que está lá em Isaías 53 e o verso 5, que é muito conhecido de nós, que diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, essa aí já é uma das passagens principais da Bíblia. Acredito, no meu ponto de vista, que uma das maiores profecias, não querendo colocar uma como melhor que a outra, mas uma das maiores, porque Isaías profetiza acerca de Jesus, esse que seria o nosso Salvador. E a lição de hoje ela está totalmente fundamentada em cima dessa passagem. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, eu faço questão de ler com vocês Lucas, do 23, ou melhor, capítulo 23, do 33 ao 46, porque é em cima disso que está pautada toda a nossa lição. Vamos começar lá. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo escolhido por Deus. E também os soldados escarneciam dele, carregando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. Já pararam para pensar nisso? Em vez de dar água, deram vinagre para o nosso Jesus. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Estavam satirizando, né, o nosso Jesus. E um dos malfeitores que ali estavam pendurados blasfemava, dizendo-lhe: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos efeitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou. Já pararam para pensar e para imaginar a grandeza desse gesto de Jesus, de ter se entregado na cruz por nós? Com certeza você já ouviu essa história, que é a história principal da Bíblia, que é a crucificação e a ressurreição de Cristo. Mas já parou para pensar no real significado e sentido da crucificação? Por que ele se entregou? Qual foi aquilo que trouxe como consequência para nós essa morte de Jesus? Então a lição de hoje ela vai trazer para nós 4 tópicos importantes, e o primeiro tópico dele vai falar sobre a semana da crucificação. O segundo tópico vai falar as últimas palavras de alguém pendurado na cruz. Aí o terceiro tópico vai falar pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o quarto tópico vai falar: sim, eu amo a mensagem da cruz. Imagina você, sabendo o dia, hora, mês e ano da sua morte. Sabendo que você, sabendo do dia, do mês, da hora e do ano, você está na última semana de vida. Já parou para pensar? Quais seriam as suas atitudes? Quais seriam as suas obras? Naturalmente,
a pessoa que sabe que está chegando a sua hora de morrer, de findar os seus dias na terra, vai querer aproveitar. Quem sabe se eu perguntar aqui para o meu amigo Gabriel, que está me acompanhando aqui, se eu falasse você vai ter a tua última semana de vida, o que ele vai fazer? Ou também se você perguntasse para mim, eu iria querer realizar tudo aquilo que eu não realizei, eu ia querer visitar aqueles lugares que eu não visitei, eu ia querer fazer as coisas que na minha vida eu ainda não fiz. Já parou para pensar Jesus, que sabia no seu coração, ele sendo Deus, que aquela seria a última semana de vida dele? E você vê que Jesus, desde o momento que começou o seu ministério, ele nunca deixou de fazer milagres, de orar pelos enfermos, de pregar a palavra. Então Jesus, quem sabe na sua limitação de homem, sabendo que seria a sua última semana de vida, podia fazer coisas que nunca tinha feito, mas não. O tópico número 1, ele nos traz uma paixão muito grande de Jesus para com a humanidade, porque mesmo sabendo que seria a sua última semana de vida, ele continuou curando, ele continuou pregando, ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado e designado para fazer. Por isso que aqui nos mostra uma grandeza e uma nobreza na vida de Jesus, porque ele sabia que era a sua última semana, sabia que seria seus últimos instantes de vida, e mesmo assim ele não parou de fazer aquilo para que ele foi chamado. Então aqui nós vemos já uma grandeza da parte do nosso Cristo, que mesmo sabendo que seria suas últimas horas, seus últimos dias de vida, ele não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado. Aí partimos agora para o tópico de número 2, que vai falar as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Já pensou Jesus crucificado, açoitado, Jesus humilhado, sabendo que era filho de Deus e tendo que passar por tudo que passou, um dia que sentiu sede, no caminho da crucificação, em vez de ter água, alguém chegou e deu vinagre para ele. Quando ele, como rei, merecia uma coroa real, chegaram e colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho e satirizaram a frase, este é o rei dos judeus. Já parou para pensar que foi tudo o contrário, como um rei verdadeiramente merece? Aí você vai ver na cruz do Calvário o nosso rei Jesus Cristo pendurado, sendo que ele podia falar tantas e tantas coisas, né? Ele podia pedir naquele momento que Deus, o seu Pai, que é dono de todas as coisas, mandasse fogo do céu, mandasse destruir toda aquela humanidade que estava ali açoitando. Não, mesmo assim, as últimas palavras de Jesus foi de consolo para sua mãe, as últimas palavras de Jesus foi pedindo misericórdia, Pai, perdoa estes que me fazem mal, porque eles não sabem o que fazem. Só que no meu ponto de vista, quero explanar com vocês nessa lição, uma das palavras mais preciosas e maravilhosas que eu encontro através da vida de Jesus é ele olhando para aquele malfeitor que estava do seu lado, quando ele arrependido defende ele de outro malfeitor, Jesus olha para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As últimas palavras de Jesus não foi de maldição, não foi de desgraça, pelo contrário, foi de vida, foi pedindo que os nossos pecados fossem perdoados, foi acalmando a sua mãe e trazendo a salvação para aquele homem. Você veja que Jesus usou a sua última semana para operar milagres, usou as suas últimas horas de vida para trazer esperança e salvação à humanidade. E aí partimos para o tópico 3, que fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora eu leio para você, provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que anuncia o sacrifício de Cristo, é o deixado pelo profeta Isaías, aquilo que eu acabei de falar. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados, não há mais nada que nos condene, somos nova criatura. Sabe por quê? Porque Cristo é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu pelos nossos pecados. Então nós temos que entender que através do sacrifício da cruz do Calvário, aquele que foi o Cordeiro que se entregou por nós, chamado Jesus Cristo de Nazaré, nós fomos alcançados e nós somos salvos por esse sacrifício tão maravilhoso. Aí você veja, vamos uma vez mais, eu quero que fique gravado na sua memória. Tópico 1 falou para nós sobre a semana da crucificação. O tópico 2 falou sobre as últimas palavras. O tópico 3 está nos mostrando que pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelos açoites que ele recebeu, que eu e você, adolescente, merecia. Jesus recebeu ele e pagou a nossa dívida e fomos sarados. E por último, o quarto tópico vai falar da mensagem da cruz. Diante de tudo isso que nós já ouvimos aqui, nós devemos levar essas palavras, essa mensagem da cruz, como regra de vida para a nossa vida.
Tem aquele hino que é muito conhecido de nós que fala: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Já parou para pensar que esse hino que nós cantamos é basicamente aquilo que Jesus viveu? Ele amou tanto a mensagem da cruz que seria pregada, que ele se entregou por nós, ele carregou uma culpa que não era dele, para que nós pudéssemos ter vida. E a maior lição que fica nessa aula que nós tivemos hoje é que nós devemos amar a mensagem da cruz acima de todas as coisas. Nós, se preciso for, temos que ter coragem para falar: eu dou a minha vida pelo Evangelho, eu dou a minha vida por aquilo que eu fui chamado e designado pelo meu Deus. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício que nos trouxe a vida, é necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda criatura. Então aí fica a lição, aí fica o desafio para você, anunciar o Evangelho a toda a criatura. E concluímos a nossa lição dizendo assim, na semana da crucificação, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades. As prioridades dele é continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, ele optou por continuar amando, ensinando e anunciando as boas novas. Ao ser pendurado na cruz, o Mestre continua nos impactando com as suas palavras. E o que fica então é alegria em sermos novas criaturas, mediante o novo nascimento que acontece a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Vamos anunciar o Evangelho ao mundo. Estamos vivendo um momento de dificuldade, momento de crise, momento de angústia, mas através do poder que existe na palavra, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos garantia que vai passar. E a nossa garantia chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que nos deu a salvação na cruz do Calvário, e através dessa salvação nós podemos anunciar às outras pessoas que Jesus está vivo e vai voltar a buscar a igreja. Ame a mensagem da cruz, aceite a mensagem da cruz e viva a mensagem da cruz. Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.